Vamos falar nesse vídeo sobre JavaScript Web Workers. Foi um pedido de alguém, em algum comentário de um vídeo que eu fiz, falou assim, cara, você poderia explicar um pouquinho sobre o Web Worker? E aí a gente já fez aqui em live algumas coisinhas, já experimentamos, mas a gente vai agora resumir e colocar para vocês. E na live a gente até discutiu, cara, qual que é o motivo do Web Worker e tudo mais. Bom, vamos primeiro entender que o JavaScript, ou lembrar que o JavaScript ele é single thread. O que é uma thread? Uma thread é um processamento. Ele só faz um processamento por vez. Então ele vai pegar um arquivo, ele vai linha a linha. Se tiver alguma coisa bloqueante ali, ele vai bloquear, vai esperar terminar e depois ele vai seguir. Então só tem um processo rodando, que é essa main thread. Então todo JavaScript numa página, então ele é executado linha a linha. Bem tranquilo. Um Web Worker ele vem para abrir um processo extra, ou seja, uma thread nova. É um processo que ele vai rodar em background. Ele não vai atrapalhar a main thread. Então a gente consegue ter, no caso, dois processos rodando no mínimo. Então, é uma thread separada que vai permitir outros processos sendo executados em segundo plano. Então, a parte boa é que ele vai liberar o espaço da main thread, vai deixar a main thread limpa ali para você fazer outras coisas, e ele vai executar, então, outras tarefas em segundo plano, em paralelo. A parte ruim é que não existe manipulação da DOM. Logo, ele tem umas limitações. Eu vi o Web Worker já em plugins de Chrome, por exemplo, que pode ficar executando em background. Algum colega falou ali na hora da live, no chat, falou ali, cara, talvez alguma coisa de processamento de vídeo. Enfim, você pode abrir um processo extra, mas você não consegue fazer toda a manipulação de DOM. Então, como que funciona para a gente poder fazer um Web Worker funcionar em algum projeto nosso, tá bom? Aqui eu deixei algumas anotações, a gente vai seguir as anotações. Então, a gente vai precisar de um arquivo que podemos chamar ele de worker.js. O que eu fiz aqui? Criei um index HTML simples, deixei um worker.js aqui funcionando, tá? Vou deixar o Light Server rodando, porque o Light Server é o carinha responsável por deixar a minha aplicação rodando ali, tá bom? Então, eu tenho o arquivo worker, vamos voltar para cá. No worker é onde eu recebo, vamos primeiro no arquivo principal. No arquivo principal, eu vou instanciar um novo worker, ou seja, eu vou iniciar um novo worker falando da onde que eu vou chamar esse worker, esse trabalhador. O worker é trabalhador, né? Então é o processo extra que eu vou estar criando, instanciando ele. Quando eu solto uma post message, ou seja, nessa linha aqui, quando eu estou soltando um post message, ele sai da minha main thread e vai buscar lá no worker se o self dele, ou seja, se ele mesmo, self significa eu mesmo, se ele mesmo, se essa instância, enfim, ela tá aqui, ó, ouvindo. On significa ouvindo, ó, tô esperando algum disparo de mensagem, viu? Tô esperando. Quando chegar, eu vou executar essa função aqui, tudo bem? E posso informar isso aqui. Então vamos por partes, vamos só pegar esse cara, tá bom? Esse aqui, a gente coloca aqui. Eu quero tirar por enquanto isso daqui, para que a gente possa ver parte a parte, ok? E vamos pegar esse cara aqui, esses dois aqui. Tá bom? Ó, esses dois, e vamos colocar aqui no script principal aqui, tá bom? Show! Então, se eu voltar aqui, o que eu tenho? Eu tenho do main indo para o worker. O que significou isso daqui? Vamos lá? Significou que ele instanciou um worker aqui, vou até diminuir essa telinha, ó, ou melhor, fazer isso aqui. Ele instanciou o worker e ele enviou uma mensagem, post, ele enviou para cá. Agora, a gente precisa criar um cenário para entender por que é interessante a gente ter um worker. Então vamos criar um cenário, que eu já deixei também anotadinho para nós ganharmos tempo aqui. O cenário é o seguinte, nós vamos ter algum conteúdo de HTML, tá bem? Esse conteúdo de HTML, ele vai ser o quê? Um botão que vai fazer um loop, ou seja, ele vai fazer um hold, ele vai segurar a main thread num loop. E um outro que vai só soltar um alerta, um texto, enfim, um alerta, alguma coisa assim, tá? Change é ruim, mudar, deixa assim, mudar, segurar. Pronto, vamos deixar em português, tá? Aqui é o loop, aqui é um troca texto, ou adiciona texto, adicionar texto. Pronto, vai ficar interessante. E aqui é o conteúdo. Pronto, conteúdo. Então o que a gente está fazendo aqui? Eu quero que quando clicar no segurar ali, no clique dele, eu quero que ele trave a minha main thread. É isso que eu quero que ele faça. E quando eu clicar no mudar, no on click dele, eu quero que ele apenas coloque ali no conteúdo, inner HTML, ele coloca um texto. Alô, novo texto, tá bom, novo texto. Para segurar, eu também deixei um carinha bem específico aqui, ó, bem específico, tá? Porque a gente testou aqui em live, pessoal, só para vocês que estão assistindo no YouTube, a gente testou aqui em live vários números para poder não segurar nem muito tempo e nem pouco tempo. Então a gente chegou no número desse número aí, que eu não sei que número que é esse, digam nos comentários que número é esse. Esse número aqui. Tá, se bem que no JavaScript a gente até poderia fazer assim, né? 3. Aí, ó, para facilitar aí a visão do número. Esse número aí. Bom, então o que ele está fazendo? Antes dele soltar esse cara aqui, né? Se finalizou o loop aqui, eu vou deixar só como um console log. Console log, finalizou o loop. E aqui ele vai mudar o texto. Então vamos lá. O que a gente está fazendo aqui é o seguinte. Quando eu clicar aqui adicionar, porque o analfabetismo bateu forte aqui, ó, adicionar, ó. Quando eu colocar aqui adicionar, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar o novo texto.
Porém, se eu iniciar o loop e clicar em adicionar, eu não consigo. Então isso aconteceu muito rápido aqui, eu não sei se você percebeu, ó, vou atualizar tudo de novo. Deixa sair essa mensagem aqui, ó, cliquei no loop e adicionar. Parou um pouquinho, finalizou o loop e depois ele adicionou. Então ele dá uma travadinha na minha main thread, ok? Tá travada a minha main thread. Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer que esse loop, ele venha pra cá, tá bom? Esse loop ele venha pra cá. Ao invés de um console log aqui, a gente vai colocar o self post message, finalizou o loop. Aqui a gente vai receber no worker o on message, tá bom? Uma mensagem aqui, message, aqui ó. Pode ser dessa forma, aqui eu prefiro deixar assim, ó, fica mais claro, message. Então o que eu quero ver aqui? Eu quero que quando terminar o loop, eu veja aqui na minha main thread que terminou o loop, tudo bem? E esse cara aqui, a gente vai deixar ele aqui, tá bom? Ou seja, iniciar o loop, iniciar o loop. Então aqui o que ele vai aparecer? Primeiro, no console log, iniciou o loop, ou iniciar loop, né? Iniciou, vou deixar assim, o loop iniciou, tá bom? Então ele vai aparecer primeiro isso daqui, quando eu colocar segurar, ele vai iniciar o loop e você vai perceber que quando eu clicar no mudar, automaticamente ele já vai mudar. Por quê? O worker vai estar trabalhando no loop, enquanto aqui a minha main thread está livre. Vamos ver? Essa é a teoria. Agora vamos ver na prática. O que eu errei aqui? On message, worker, on message. Tá errado? Tá errado. É isso aqui, tá? Aqui eu peguei o carinha que controla aqui pra mim, a inteligência artificial, não tão inteligente assim. Bom, teoricamente é isso. Então antes, quando eu cliquei em loop e em adicionar o texto, ele travou minha main thread e depois apareceu o texto adicionado. Agora eu vou fazer a mesma coisa, clicar em loop e adicionar. Loop, adicionei. Foi imediato. E depois finalizou o loop. Sacou? Então vamos fazer de novo? Vamos esperar um pouquinho, né, pra ele sair essa tela. Loop, adicionei, adicionou e já finalizou o loop. Então ficou um processo paralelo ao processo principal. Essa é a sacadinha do worker. Eu quero ler uma coisinha com vocês aqui, que eu acabei abrindo, eu achei bem legal. A gente tem no MDN, explicando, né, o worker. Então, o worker, a API da web worker, ele vai representar uma tarefa em background, uma tarefa em segundo plano, que vai poder ser facilmente criada e emitir mensagens, como a gente emitiu mensagens. Qual parte foi a emissão de mensagem? A emissão de mensagem foi esse post message. Eu emiti uma mensagem. Lá do worker, ele está esperando, ouvindo, ele está só esperando chegar uma mensagem aqui. Quando chegou a mensagem, ele executou toda uma tarefa aqui. Show? Então aqui ele fala, ó, a gente cria o worker através do construtor, ou seja, isso aqui. Criamos o worker, beleza? Através do construtor. E aí ele vai estar executando lá, inclusive aqui ele fala também que ele pode gerar outros workers, então a gente pode ter outras threads executando a partir lá do worker também, legal? E a gente só precisa perceber que a gente não tem todos os tipos de funcionalidades que a gente teria na DOM, a gente não tem no worker. E aqui ele fala que a gente pode usar um XHTML request, né? Dá para usar algumas coisinhas, mas não é tudo. E aqui, claro, nesse documento que a gente vai deixar o link para vocês, MDN, né? MDN é simples, né? MDN JavaScript Worker. É só colocar isso daqui, no primeiro link, o Worker já vai aparecer, é essa página que tá aparecendo. Beleza? Deixe seus comentários se esse vídeo fez um sentido para você. Te vejo numa próxima. Valeu!